Olá a todos, bem-vindos ao podcast, a mais um episódio do nosso podcast Fragmentos, um podcast onde falamos sobre temas reais importantes. Eu sou Lara Rodrigues. Hoje vamos falar sobre PHDA, perturbação, hiperatividade e déficit de atenção. E temos connosco a Inês Souza, que vai partilhar um bocadinho da sua experiência connosco. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada eu, sou Inês Souza, tenho 31 anos. Então, a nossa primeira pergunta é como é que nos explica o que é o PHDA? É assim, hoje em dia o PHDA está um bocadinho na moda, então acho que já quase toda a gente ouviu falar qualquer coisa, mas o PHDA baseia-se muito além de hiperatividade física, numa hiperatividade mental. Que no caso das meninas normalmente até o que se vê mais ou seja, não é físico, tanto como nos rapazes, é uma coisa mais mental, ou seja, o cérebro não desliga de todo. Ou seja, aquela típica frase de respira que vai ficar tudo bem, para quem tem PHDA não funciona. E tem a ver com déficit de atenção também, que está no nome, tem a ver com a pessoa querer estar atenta a alguma coisa e não conseguir, pura e simplesmente. E como é que começou a perceber que tinha o PHDA? Foi médico? Sim, eu já desconfiava, porque desde sempre tive assim os sintomas e comecei a ouvir gente à minha volta a falar sobre o assunto e decidi ir a uma psiquiatra que me diagnosticou com PHDA. E quais foram a primeira reação quando soube o diagnóstico? É assim, típico de alguém que tem PHDA, já estava preparada para o que ia, porque já tinha pesquisado o assunto. Mas eu acho, não é nada de outro mundo, é uma coisa perfeitamente normal, eu vivo bem com isso, nunca tive problema nenhum, mesmo quando não sabia exatamente o que tinha, sabia que tinha alguma coisa, mas lido bem com isso. E quais foram os primeiros sintomas que sentiu? Pronto, eu sempre tive toque. Hoje em dia já não tenho tanto, mas eu sempre tive. E sempre tive uma necessidade muito grande de pertencer a alguma coisa. Eu sentia que era diferente das atitudes que as minhas colegas tinham, mesmo em relacionamentos, os namoros, quando eu era mais nova, quando tinha a vossa idade. Sentia que aquela vontade de certas coisas eu não tinha, ou seja, aquela vontade de conversar, de estar, de mandar uma mensagem, por exemplo. E é daí que vêm os primeiros sintomas de PHDA. E afeta de alguma forma o seu dia-a-dia? Não. A minha psiquiatra até... Eu já tomei medicação. Atualmente nem tomo. Porque a minha psiquiatra costuma dizer que eu sou muito bem resolvida com a situação. Portanto, eu aceito como sou, os problemas que tenho. Neste caso, este é um problema. E, por mim, não me afeta mesmo em nada. E acha que ainda há pessoas que não entendem o que é? Sim, normalmente quando se fala neste tipo de situações as pessoas imaginam logo uma pessoa a correr por todo lado, que não consegue estar quieta. Também é, mas não é só. E sim, acho que não existe assim muita informação que faça com que as pessoas percebam exatamente o que é. Quando se fala é visto logo como assim uma coisa um bocado abstrata. E teve algum impacto na sua saúde mental? Teve. Na altura mexeu muito com a minha ansiedade também. E depois a pessoa, eu no meu caso, questionei-me muito de tudo aquilo que eu fiz a minha vida toda. Ou seja, porque é que eu agia assim? Foi por causa disto. Mas agora eu sei, na altura não sabia, então achava que eu é que era estranha. Pois. E de alguma forma afeta na sua relação com outras pessoas e no trabalho? Não. Quer dizer, afeta sempre qualquer coisa, mas já estou tão habituada à situação que já não... Sentiu apoio da parte das pessoas à sua volta? Família, amigos? Sim. Aliás, eu descobri logo que há muita gente à minha volta que provavelmente também tem, porque o PHDA tem algum quê de genético. Não é 100% comprovado, mas fala-se muito nessa possibilidade. E comecei a perceber que se calhar eu sempre vivia à volta de gente que tem PHDA também. E tem algum hábito diferente das outras pessoas que façam no seu dia-a-dia? Eu continuo a ter toque. Em momentos de muita ansiedade tenho.
Um vício que eu tenho é, por exemplo, se eu bater com a mão direita num sítio, eu vou bater com a esquerda no mesmo sítio. Já sou assim há muitos anos. Mas é só uma questão de se tiver mesmo... Ou seja, se tiver que entregar um trabalho, se tiver algum evento que vai acontecer, uma coisa muito importante. Agora, se for no dia-a-dia, isso nem sequer se põe. Isso não acontece sequer. E que conselho é que daria a alguém que também recebeu o mesmo diagnóstico recentemente? Assim, não há muito a fazer, é aceitar. Eu acho que essa é a parte mais importante, é perceber que o PHDA não é nenhuma sentença, ou seja, é uma coisa perfeitamente normal. E hoje em dia, felizmente, existe muito mais informação, muito mais gente que fala sobre o assunto. E eu gostava que na altura em que eu era mais nova, alguém tivesse falado sobre o assunto para eu saber o que tinha mais cedo. Por isso, sim, acho que o principal é as pessoas se aceitarem como são e procurarem alguém também, ou seja, sou acompanhada por uma psiquiatra já há uns anos, faz parte e ajuda muito também. E sente que procurar ajuda é essencial? Sim, neste caso sim, eu lá está, eu já não tomo medicação, eu já tomei, mas há muita gente que precisa de tomá-la diariamente para poder funcionar de maneira normal. Por isso sim, é mesmo preciso. Há muita gente que vai à internet, vê vídeos no TikTok e acha que tem, mas é importante sabermos se temos ou não. E o que é que gostava que mais pessoas soubessem sobre o PHDA? Pergunta difícil essa. Assim, acho que às vezes a necessidade que as pessoas têm de pertencer a alguma coisa, muitas das vezes vem deste tipo de perturbações, que é o PHDA. E gostava que se calhar as pessoas percebessem melhor que certas atitudes que eu às vezes posso ter, certas formas de falar, não é pela pessoa. É aquilo que eu estou a sentir e é a maneira como eu sinto. Claro que quem é próximo de mim sabe. E a forma de expressar também. Exatamente. Agora, quem não é, não percebe. Muitas das vezes eu tenho que explicar isto várias vezes. Por isso, sim, acho que as pessoas deviam pensar que, além do PHDA, existem outras questões, o autismo e por aí adiante, as pessoas deviam ser um bocadinho mais abertas àquilo que se passa à volta delas. Ou seja, só porque eu penso de uma forma não significa que toda a gente pense. Por isso, acho que as pessoas, nesse sentido, deviam se adaptar um bocadinho mais a tudo o que há à volta delas e não só ao próprio mundo. E sente que ainda existe algum preconceito em torno deste assunto? Sim, eu sou chamada de maluca muitas vezes por esta questão que tenho. Agora, isso não me afeta porque eu já estou habituada, eu sei o que sou e o que tenho, por isso não me diz nada. Agora, custa-me um bocadinho às vezes que digam isso a outras pessoas quando eu estou a ver, não é? Sim. Porque eu não tenho culpa de ter nascido assim. Exato. Pronto, muito obrigada por ter aceito Obrigada, o convite e ter partilhado a sua experiência connosco. Não se esqueçam de ver todos os episódios do nosso podcast no YouTube, no Spotify. Sigam-nos também e fiquem aí para acompanhar mais episódios. Tchau!